Olá, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que foi passada na agenda, né? Na semana passada, certo? Gostei muito dos trabalhos que foram enviados, né? As pesquisas que foram enviadas, mas hoje a gente vai corrigir a atividade que foi juntamente com a pesquisa, que foi a atividade sobre as narrativas policiais. Então a gente vai resolver essas questões agora, né, fazer a correção, e depois nós iremos ver qual foi a proposta de texto que o nosso material trouxe para a gente nesse gênero textual que nós estamos fazendo o estudo agora, né? Lembrando que o que nós estamos estudando aqui faz parte do início, né, aí da apostila 4, né? Então a gente já está caminhando para o finalzinho dos estudos do nosso material, beleza? Então vamos aqui ver o que o nosso material trouxe para a gente, ok? Então, no sétimo ano, nós temos aqui na unidade 7, capítulo 1, né, as narrativas policiais. A gente já fez um estudo que não é de hoje, que esse gênero está sendo trabalhado pela gente, já está com um tempinho, né? Então a gente já conhece todas as especificidades desse gênero, né? A gente tem um texto que realmente vai cativar o leitor para a leitura, né? Devido à curiosidade em descrever aí um enigma, né? O fio condutor desse texto é justamente um enigma, um mistério, um crime que vai ser desvendado. Então a ideia básica, a proposta básica é justamente essa, a gente chegar a desvendar o que aconteceu, né? Então por conta disso, né, o leitor fica preso às páginas do livro, porque a gente fica preso ao texto, né? E os personagens típicos dessas histórias, né, no caso o investigador, a vítima, os suspeitos, os criminosos, as testemunhas, né? O nosso material traz investigador, mas a gente viu aí que esse investigador também pode ser chamado de detetive, é assim? Então o investigador geralmente, né, é descrito por alguém muito esperto e sagaz, que tem essa capacidade de dedução, né? Ele consegue olhar os mínimos detalhes e conseguir chegar às pistas para capturar a pessoa, né? Então, assim como o criminoso, o investigador é um personagem chave nas narrativas policiais. Então, geralmente tem o criminoso que pratica o crime, né? E o investigador que vai tentar desvendar tudo isso aí, certo? Então, a história fica com base nesses dois personagens, né? Sendo que pode aparecer outros mais durante a história, ok? Então, as informações e revelações sobre cada um contribuem para a construção do enredo e o clima de mistério, né? Porque as narrativas policiais, elas apresentam esse mistério na ação de uma forma geral, e o clímax da história, né, o ponto máximo, realmente é mais intenso, porque o desfecho vai marcar justamente aí em que a justiça seja feita, né? Então a gente espera que o crime seja desvendado e essa pessoa cumpra com aquilo que fez, certo? Então é um texto, né, que é bastante encontrado nos livros e em sites onde a gente vai ter a construção desse texto, né, baseado em contos ou em romances. Mas o nosso material, gente, ele trouxe aqui uma história, né, e que a gente vai fazer a leitura dela e ver o que foi que vai ser desvendado. Então vamos agora. Agora leia um trecho de uma história em que o professor é encontrado morto de maneira suspeita. O trecho narra o momento em que alguns personagens encontram o corpo do professor. A morte é altamente poética. Então vamos lá. A primeira a sair do estado de choque em que nos encontrávamos foi a Estrela dos Mares, que botou seu corpãozinho na frente de todos nós e decretou: vamos ver o defunto? Não sei se a gente pode, hesitou o Laurentino. Claro que a gente pode, palpitou Marcos Bravo. Não ouviu o delegado proibir ninguém de ver o falecido, acrescentou Manuel Vieira. Nem eu, reconheceu o livreiro. Então vamos subir, mas vocês não vão tocar em nada, né? Porque a gente sabe que quando acontece um crime, uma morte, alguma coisa, ninguém não toca em nada por causa das impressões digitais, né? Pode ser que o criminoso tenha deixado as suas impressões digitais, né? E que você não seja confundido com ele. Depois que concordamos com os gestos de cabeça, Laurentino colocou-se na frente, numa massa compacta, apertando-nos contra uns os outros. Nós caminhamos para a escada que conduzia à sobreloja, na pontinha dos pés, como quem receando fazer um ruído que incomodasse o morto.
escalamos os degraus. Ao atingir o andar em que eram expostos os livros usados, o que foi que aconteceu? Todos nós seguramos a respiração por um instante. Dona Maria da Anunciação, que estava à minha frente, saltou um ar no assobio e murmurou: além de mofo, poeira, ácaros e traças, eu sinto aqui também a presença da morte. Arrepiou de medo e me correu pela coluna cervical. Então, aqui toda a questão do mistério de chegar perto do defunto. Agrupados, avançamos lentamente em direção ao fundo da sobreloja, por cima dos ombros dos que estavam à minha frente. Vi a estante caída e os livros espalhados pelo chão e comecei a suar quando percebi que cada passo que dava me aproximava mais do primeiro morto que eu viria na vida. Do alto de seus 2 metros, Manuel Vieira identificou a pessoa que estava sobre a estante tombada. É Severino Severo. Então vamos lá. Por um instante, nós detivemos para assimilar a notícia, mas logo continuamos a andar ainda mais ajuntados. Ainda mais lentos, não a segunda pelada, pude ver por entre os livros esparramados um rumaço de cabelos brancos, espetados em uma das pernas finas e enfiadas em um tecido preto. Aí a gente tem a descrição, quando a massa humana no meio da qual eu me encontrava deu mais um passo cauteloso, vi o rosto do velho professor de português. Sua face, antes retorcida por uma irritação permanente, expressava total serenidade. Aparentemente, a prateleira mais alta da estante havia caído sobre o pescoço dele, matando. As demais prateleiras desciam-lhe sobre o corpo. Então a gente vai ver, que esse professor acabou sendo morto e as prateleiras caíram por cima dele, Pode ser que as prateleiras tenham caído por cima ou alguém tenha empurrado, então a gente não sabe qual é o mistério dessa história. Teve um bom falecimento, disse o poeta Arno Aldo Arnaldo. Para quem cultivava o salubérrimo hábito da leitura, não pode haver morte mais esplendorosa. O mais famoso docente de nossa cidade veio a falecer soterrado sob uma chuvarada de publicações. Sem dúvida, trata-se de uma morte altamente poética. Por que esse personagem disse isso, gente? Como o nosso o falecido aí era um professor de português e gostava de ler, então ele foi morto soterrado pelos livros, Morreu sob a estante que guardava os livros de Machado de Assis, acrescentou a Estrela dos Mares. Morreu esmagado porque mais se ama e é a glória total, mesmo que os livros estejam usados. Tédio me cutucou o cotovelo, fez um sinal com que ligasse o gravador e murmurou junto ao meu ouvido. Preste atenção no que eles dizem. Ontem todos queriam matar o professor. Lembra? Então, aqui já está um mistério entre os personagens, Então, chegando aqui, conta velha não se paga. Aquela pergunta que me fez tremer da sala do pé ao ponto mais alto da minha cabeleira. Tédio simplesmente estava me dizendo que uma das pessoas que nos cercavam poderia ter assassinado o professor. Então aqui, gente, a gente já encontra o mistério da história. Imóveis, em silêncio, examinamos com interesse a cena da morte. Sobre uma pilha de livros, o professor estava na relaxada pose de quem se deita num gramado num dia de sol. Tinha o braço direito estendido ao lado do corpo, enquanto sua mão esquerda sobre a nuca lhe servia de travesseiro. Toda tragédia tem seu lado bom, diz Manuel Vieira. Agora a cidade tem um crítico literário a menos. Ele tinha inimigos demais para simplesmente morrer. As palavras de Manuel Vieira vibraram por algum tempo em nossos ouvidos. O que ele dizia fazia sentido, muito sentido. Aquela frase era terrível, mas verdadeira. Bem, se ele foi assassinado, é lógico que alguém matou ele, comentou Marco Bravo. Genial dedução, zumbou alguém. Então, gente, quem matou o professor de português, nós não sabemos, Então, aqui a gente tem esse texto que está incompleto, mas nós iremos ver agora a resolução das nossas questões. Com base na leitura do texto que a gente fez agora, vamos às nossas questões. Primeira questão. O que gerou o conflito da narrativa?
Então, o fato gerado no conflito foi a morte de um professor de português que foi esmagado por uma estante de livros, né? Então, a gente não sabe como essa estante caiu por cima dele. Será que alguém empurrou? Nós não sabemos. Mas o conflito foi gerado justamente por isso. A morte do professor de português esmagado por uma estante de livros. 2. Em que cenário ocorre o possível crime? Aparentemente, tudo acontece em uma livraria. É possível fazer essa inferência quando o narrador conta que subiu à sobreloja e que havia livros expostos, né? Então, em que cenário vai ocorrer? Na livraria, né? E a gente sabe que as pessoas subiram até lá a parte superior, né, na sobreloja, e que havia os livros expostos e encontraram o corpo lá do professor, certo? Na terceira questão, vamos lá. Quem é a vítima? Quem é a vítima e quais os dados o texto revela sobre ela? A vítima é um velho professor de português chamado Severino Severo, né, isso aqui a gente tem lá, que ele amava ler e seu autor favorito é o Machado de Assis, né, tanto que a gente vê lá na fala do texto, né, em que os amigos ou aquelas pessoas que foram ver ele, glorificam, né, o personagem, diz que ele teve uma morte maravilhosa, porque ele morreu em cima de livros, porque ele gostava de ler, principalmente os livros de Machado de Assis. Aparentemente, né, ele vivia com a face retorcida por uma irritação constante. Então a gente sabe, né, dessa parte porque o próprio texto diz. Quarta questão. Qual fato peculiar tornou a morte do professor uma morte poética, né? Uma morte linda? O fato de o professor morrer sob uma pilha de livros, de ser esmagado justamente pela estante em que encontrava os livros de seu autor favorito. Então, essa morte poética, essa morte linda, né, que colocam aí, é porque ele morreu soterrado pelos livros, principalmente na estante do seu autor favorito, né? E a quinta questão, o que faz de um dos personagens sugerir que o professor pode ter sido assassinado? O fato de que a vítima tinha vários inimigos e de que no dia anterior algumas pessoas queriam matá-lo. Então, como no dia anterior algumas pessoas queriam matá-lo e no dia seguinte ele aparece morto, então alguém pode ter cometido o assassinato. Nós não sabemos de quem foi que fez isso aí, né? O texto fica entreaberto. Então, gente, essas foram as nossas questões, certo? E agora nós iremos ver, para a nossa atividade de casa, qual é a produção de texto que o nosso material propõe. Então, vamos lá. Agora a sua tarefa de escrever uma continuação para a história da morte do professor de português, usando toda a sua criatividade e imaginação, né? Então, para isso, atende aos seguintes itens. Gente, vocês vão dar continuidade aí no caderninho de vocês a essa história, certo? Então, vocês vão desvendar esse mistério. Quem foi que matou o professor de português? Beleza? Então, vocês vão escrever esse texto aí no caderno, certo? Não precisa enviar essa história, mas vocês vão construir e deixar ela aí no caderno, beleza? Então, prestem atenção, vocês vão dar continuidade a este texto. Vocês vão desvendar essa história. Quem foi que matou o professor de português? Hein? Informe quem seriam os possíveis suspeitos pela morte do professor. Vocês podem utilizar os personagens que estão aí ou acrescentar mais. Revele detalhes da investigação. Continue a narrativa por meio de um narrador em primeira pessoa. Pode ser o ponto de vista do personagem que narrou o texto lido. Revele se a morte do professor foi intencional ou acidental, né? O que é intencional? Alguém matou, né? Teve a intenção de matar, ou o acidental. Pode ser que a estante de livros tenha simplesmente caído por cima dele. Caso o professor tenha sido assassinado, revele as motivações do criminoso, né? Se o motivo da morte foi acidente, revele como foi que aconteceu esse acidente. Após a escritura do texto, faça a revisão gramatical, né? Que vocês vão olhar aí o português, né? As regras de português, ver se o texto está escrito bem direitinho. Então, gente, a
o texto de vocês, a produção de vocês de casa é basicamente essa. Vocês vão dar continuidade a essa história e vão desvendar quem foi que matou o professor de português, conforme o texto está aí. Beleza? Então, preste atenção no texto de vocês, um texto narrativo, pode falar dos personagens e aumentar o número de personagens. Então, gente, essa foi a correção da atividade de vocês e a explicação da proposta de produção que vai na agenda de vocês aí para casa, certo? Então, até a nossa próxima aula, ok? Sétimo ano.